hoje trazemos novamente na pauta os consórcios públicos. Nosso tema principal seria o mapeamento dos consórcios, que a CNM realizou recentemente, e até início de dezembro vai estar divulgado todo o relatório com todas as fases, com todos os elementos desse mapeamento disponível. Fiquem atentos ao hot site dos consórcios, consórcios.cnm.org.br, onde vocês vão poder acessar esse relatório do mapeamento dos consórcios públicos existentes no país. Mas o que a gente quer destacar hoje, especificamente, pelo nosso tempo ser um pouco mais curto, e dar um enfoque, porque é um ponto que nos preocupa bastante, que esse mapeamento nos trouxe essa informação, é em relação ao cumprimento das normas que dizem respeito à transparência e o acesso à informação. Por que a gente quer chamar tanto atenção e insiste e traz novamente esse tema para a roda de conhecimento? Porque identificou que dos 491 consórcios existentes no país, mais da metade não possui site ou não apresentou essa informação, o que significa que esses consórcios não estão cumprindo as leis que exigem a divulgação de determinadas informações à população, que são a Lei Complementar 131/2009, que alterou a Lei de Responsabilidade Fiscal para exigir que todo ente público, aonde se enquadra o consórcio, tem que divulgar um rol mínimo de informações em tempo real. O que significa em tempo real? É na internet, no meio eletrônico, num site, para ter esse acesso. Então, se esses consórcios, conforme identificado no mapeamento, não possuem sequer site, significa que não estão cumprindo a lei, e isso pode gerar responsabilização, tanto para o consórcio, enquanto pessoa jurídica, quanto para os representantes, os seus presidentes, que podem ter responsabilização pessoal pelo descumprimento. A outra lei que também traz exigências para cumprimento em relação à transparência, acesso à informação, é a Lei 12.527 de 2011, a conhecida LAI, a Lei de Acesso à Informação, que regulamentou o dispositivo constitucional que diz que todos os cidadãos, todas as pessoas têm direito ao acesso à informação pública e isso tem que ser facilitado. A lei também exige que um rol mínimo previsto nela, a gente já vai comentar quais são essas informações mínimas, também estejam disponíveis em tempo real, em meio eletrônico, ou seja, num site. E, por fim, especificamente em relação a consórcios, também existe a Portaria 274 de 2016 da Secretaria do Tesouro Nacional, que trouxe regulamentação específica para os consórcios públicos, o que eles devem atender na questão da transparência na sua gestão financeira, orçamentária e contábil. Portanto, essa é a razão pela qual nós retomamos esse enfoque do mapeamento, nessa preocupante estatística de que a maioria dos consórcios não cumpre a transparência. Então, a gente volta a rever esse tema para destacar como princípio. É dever de todo ente público, aonde se encontra também o consórcio público, de divulgar ou fornecer informações numa linguagem acessível, completa, objetiva e com uma linguagem muito clara. Então, quando eu falo em acessível, o que é? Estar disponível de forma mais fácil para o cidadão, ou seja, que ele possa acessar um site e ter toda a informação relacionada àquele consórcio, ao ente público que ele queira saber o que tem sido feito, qual tem sido o acompanhamento das obras, da gestão, do trato do recurso financeiro. Eu também preciso trazer uma informação completa. Não adianta eu divulgar nesses sites informação pela metade, a informação parcial. Eu preciso trazer toda a informação muito bem especificada, de maneira muito objetiva. Não adianta trazer muita situação, assim, um floreio, por assim dizer, trazer várias informações sem deixar aquilo muito objetivo. Você está tratando sobre, por exemplo, o orçamento do consórcio, você vai trazer informações sobre o orçamento do consórcio, naquele ponto, e deixando bem claro para o cidadão, para a pessoa que está acessando aquilo, que é isso que você está querendo dizer. E numa linguagem clara. A gente não pode trazer termos técnicos, linguagem muito rebuscada, porque você tem que pensar, você enquanto gestor do teu consórcio, que aquela informação vai para qualquer pessoa, independente da sua formação profissional, da sua formação educacional, pode ser desde um analfabeto a uma pessoa com 3º grau completo. E
Pode ser que a pessoa não tenha nenhuma formação, seja completamente leiga na questão orçamentária, financeira, fiscal, mas ela precisa entender aquilo que está sendo trazido para ela. Claro que você vai juntar no site todas as peças, os documentos técnicos, mas é muito importante que, complementar a isso, se traga um resumo, uma explicação muito simples do que aquilo significa. Traduzir a informação técnica. É importante que vocês, gestores que atuam nos consórcios, consigam fazer essa tradução daquilo que é a técnica do dia a dia de vocês para que qualquer pessoa possa entender. Então, sempre uma pergunta muito importante. Eu entendi, eu vendo isso num site, eu vou entender? Eu que não sou contador, eu que não sou advogado, eu que não tenho nem o fundamental completo, eu consigo entender isso aqui? Então essa é uma pergunta que vocês têm que se fazer. Mas vamos encaminhar agora aqui para os pontos específicos em relação às exigências. Nós temos dois tipos de transparência, transparência ativa e transparência passiva. O que é ativa? Ativa é o dever que a lei impõe, essas três normas que eu comentei com vocês, a LC 131/2009, a Lei 12.527/2011 e a Portaria 274/2016. Elas trazem um rol mínimo, que é obrigação, é dever do ente público, do consórcio, portanto, de trazer já espontaneamente. Então, ativo é tudo aquilo que o poder público, ele espontaneamente divulga à população. Já a transparência passiva é aquilo que não está divulgado, mas que o cidadão pode requerer ao poder público acesso. Ele diz, não, eu quero saber como que está tramitando determinada obra, determinada convênio, se aquilo talvez já devesse estar ali, mas não está. O cidadão pode requerer e pode ter acesso, ele deve ter o acesso, com algumas exceções muito específicas, que a LAI, vou chamar aqui a Lei 12.527/2011 de LAI, então que a LAI traz alguns casos em que existe o sigilo por uma questão de segurança nacional, mas são casos muito, muito específicos. Então nós temos duas transparências, ativa e a passiva. Dentro da transparência ativa, que vamos começar pela Lei da Transparência, a LC 131/2009, que inovou a Lei de Responsabilidade Fiscal, como eu disse, para exigir que em tempo real seja disponível as seguintes informações. Em relação à despesa do consórcio, o que você tem que ter no teu site? O valor de empenho, liquidação e pagamento, então toda a despesa que o consórcio tiver, isso precisa estar especificado. O número correspondente do processo de execução dessa despesa, quando for o caso. Classificação orçamentária, quem são as pessoas jurídicas ou físicas beneficiárias dos pagamentos realizados pelos consórcios. Também a folha de pagamento de pessoal é importante que seja disponível no portal da transparência. Procedimentos licitatórios, todas as compras, E não é só dizer assim, fiz a licitação, o número é tal. Como eu disse, informação completa. É o edital, são os extratos de publicação, o contrato, quem foi o contratado, todas as formas de pagamento, termo aditivo, tudo isso precisa estar disponível na internet. Também precisa estar disponível, segundo a lei da transparência, o bem fornecido, o serviço prestado, todas as especificações. E em relação à receita também, a lei exige que tenha disponível a previsão, quanto está previsto de receita para o consórcio, lançamento e toda a arrecadação de recursos extraordinários, tudo que o consórcio arrecada precisa estar disponível também na internet para o cidadão ter acesso a isso. Em relação a essa LC 131, precisa ficar atento ao seguinte, ela dispôs alguns prazos, ela é de 2009, mas ela veio dispor, entendendo que precisava de um tempo para se adequar, ela colocou que para a União, para os estados, tinha um prazo até 2010, municípios com até 100 mil habitantes até 2011 e os pequenos municípios até 2013. Aí você vai me perguntar, bom, mas e consórcio, né? Eu não sou município, não sou estado, eu sou outra pessoa jurídica. Nós entendemos que o consórcio, ele tem, por disposição da Lei 11.107, que regulamenta, que a área de atuação dele corresponde à soma de todos os entes consorciados. Então, você vai somar a população dos seus entes consorciados para chegar num volume populacional. Você já vai presumir que o teu consórcio certamente vai alcançar os 50 mil habitantes ou até mesmo ultrapassar. Ou seja, de qualquer forma, se hoje teu consórcio não possui site, disponibilizando essas informações, você já está descumprindo, o teu consórcio já está descumprindo a lei da transparência e isso pode gerar responsabilização. Então, é importante ficar muito atento. Eu já vou comentar um pouquinho do portal da transparência, eu só vou concluir aqui os itens importantes que precisam estar disponíveis.
Em relação agora à portaria 274/2016, específica para consórcio. Então, tudo aquilo que eu mencionei da LC 131 tem mais algumas informações. Por exemplo, precisa estar disponível no site o orçamento do consórcio público, o contrato, os contratos de rateio, que são aquele vínculo celebrado consórcio com os entes consorciados, que é o meio pelo qual os municípios consorciados passam recurso para o consórcio. Então, todos esses contratos de rateio precisam estar disponíveis. As demonstrações contábeis previstas nas normas gerais de direito financeiro e a sua regulamentação. Então, tudo que for demonstração contábil precisa estar lá. Em relação aos demonstrativos fiscais, a portaria ela especifica o relatório de gestão fiscal, é preciso constar, com demonstrativo da despesa com pessoal, disponibilidade de caixa, restos a pagar, também o relatório resumido de execução orçamentária, o balanço orçamentário e, por fim, a demonstrativo de execução das despesas por função e subfunção. Então, se você não é o contador do consórcio, está pensando, meu Deus, o que é isso? Então, por isso a importância de você, gestor do consórcio, presidente, diretor executivo, estar atento, muito alinhado com o contador, com a equipe financeira contábil do consórcio, para que essas informações sejam triadas e estejam disponibilizadas no seu site. E, por fim, a terceira normatização que fala é a Lei 12.527, a LAI. Ela também traz um rol mínimo que o consórcio precisa disponibilizar, ou seja, aquela transparência ativa, espontaneamente precisa estar lá, que é o registro das competências, ou seja, a área de atuação do consórcio. Você precisa deixar muito claro aonde você atua, qual que é a tua atuação enquanto consórcio, a estrutura organizacional, então como é que se estrutura o teu consórcio, é a assembleia geral, tem a diretoria, tem o corpo técnico, todo esse organograma funcional do consórcio precisa estar disponibilizado. Quem são essas pessoas que ocupam cada um desses cargos, precisa estar muito claro. O endereço do consórcio, o telefone, se tiver alguma filial, alguma unidade que não seja na sede, aonde está localizado, o horário de funcionamento. Então, todas essas informações muito básicas, elas têm que estar em destaque no site do consórcio. O registro de qualquer repasse ou transferência voluntária, os convênios, então isso explica um pouquinho o que a gente já viu nas outras duas normatizações. Também reforça que tem que estar disponível os registros de toda e qualquer despesa que o consórcio realize. Informações concernentes à licitação também reforça o que já está previsto na LC 131. Dados gerais sobre programas, ações, projetos, ou seja, tudo aquilo que o consórcio executa precisa estar bem detalhado no site. O que a gente costuma ver é o consórcio está realizando ação de coleta seletiva, por exemplo. Mas só diz isso. Não diz qual é o projeto, não diz qual é o passo a passo, não diz qual é o cronograma, qual fase que se encontra, qual que é a próxima fase, quanto que se gastou naquela fase, qual que é a previsão de custo, de receita para executar a próxima fase, no que ela consiste. Então, esse detalhamento ainda é muito pobre em relação às informações disponibilizadas nos sites e é de suma importância. Portanto, é importante olhar para os seus sites e, se você não tem, é preciso urgentemente providenciar, seja com o setor de informática, contratar alguém que possa desenvolver um site, mas é urgente que isso conste lá. E também exige a LAI respostas e perguntas e respostas mais frequentes feitas pelo cidadão, para também já ser essa agilização. Então, ao invés de ele vir te demandar para saber uma informação, já existe lá um campo com perguntas e respostas. Em relação à transparência ativa, aqui tem um rol mínimo, mas esse rol mínimo não significa que não possa ser apresentado nesse site outras informações. É preferível que quanto mais, em termos de transparência, quanto mais, melhor. Então, tudo aquilo que o consórcio tiver informação, já disponibiliza ali, porque isso vai ser uma economia, no fim das contas, tanto de tempo de pessoal para responder, quanto de recursos, porque se aquilo já está disponível, vai ser muito pouca a demanda da tal transparência passiva, que é quando o cidadão demanda ao ente público, ao consórcio, para acessar alguma informação. E aí eu trago um segundo ponto da LAI, da Lei 12.527, que é a transparência passiva. O que é isso? A lei disse o seguinte: consórcio, além de você disponibilizar essas informações mínimas, você precisa também ter um serviço de informação ao cidadão, os chamados SIC, a nomenclatura que é apresentada pela lei. E ele tem que ser eletrônico,
e pessoal, não é um ou outro. Você tem que ter instituído no teu consórcio o sistema de informação ao cidadão. O que é isso? Você vai ter dentro do teu consórcio, dentro do teu site, um campo em que o cidadão ele vai poder acessar ali, fazer um login, um cadastro, preencher o requerimento que ele queira, qual informação ele quer acessar. Isso vem para a pessoa designada dentro do consórcio a responder, a atender aquilo. Ela vai ter que identificar aquela informação, demandar internamente aonde aquela informação está, com que setor está, e responder para o cidadão num prazo específico, que é de 20 dias, podendo ser prorrogado por mais 20, para aquele cidadão. Então, isso demanda tempo. Né? Por isso, de novo, quanto mais informação disponibilizada espontaneamente, melhor. Mas, de fato, precisa ter esse campo também no site do consórcio. E precisa também ter esse SIC fisicamente. O que é isso? Você vai ter que disponibilizar no consórcio uma pessoa, aí vai depender da estrutura do teu consórcio, uma equipe que vai ficar focada em atender esses requerimentos, em receber o cidadão no consórcio e esclarecer para ele todas as dúvidas que ele tem em relação à gestão, às obras, os projetos, os gastos, as despesas, as receitas daquele consórcio. Então precisa ter uma pessoa específica para cuidar daquilo, sempre que houver uma demanda em relação àquilo. Então, vejam que são muitos detalhes, e eu imagino que você que está do outro lado me ouvindo, deve estar pensando, se você trabalha num consórcio, exerce tua função num consórcio, deve estar pensando, poxa, acho que o meu consórcio não está cumprindo tudo isso. E por isso que a gente reforçou aqui no início essa preocupação, porque nós sabemos que, de fato, são pouquíssimos consórcios que possuem todos esses itens, todas essas obrigações legais instituídas. Então, isso é muito delicado. O que eu também queria destacar para vocês, então, por exemplo, se o teu consórcio não tem site, primeiro passo, a primeira coisa é providenciar um site para o teu consórcio, para que você possa cumprir, em primeiro lugar, a transparência ativa, disponibilizando todas aquelas informações que eu comentei agora, que estão dispostas na lei. Então, você precisa prever elas ali, todas elas já disponíveis, instituir o teu SIC. E aí a lei 12.527, traz quais são os requisitos mínimos, mas ela também outorga ao consórcio, aos entes públicos e consequentemente ao consórcio, a possibilidade de regulamentação. Então você vai poder regulamentar algumas questões pontuais, por exemplo, como que vai funcionar o teu SIC, o horário, qual que vai ser o trâmite da questão recursal, que, por exemplo, se algum acesso à informação for negado, o cidadão ele pode recorrer, ele tem o direito a recorrer. Então veja que vai ter que ter uma estrutura interna no consórcio para atender essas demandas. Então o consórcio pode, não só pode como deve, por meio de um ato do presidente do consórcio, deliberado na Assembleia Geral, definir a regulamentação da lei naquilo em que a lei federal possibilitou. Vejam, a lei federal ela traz aspectos gerais, normas gerais, mas alguns pontos podem ser complementados. A regulamentação do consórcio não pode inovar regras gerais, mas pode trazer informações complementares desse trâmite. Como é que vai funcionar o teu SIC? Como que vai ser o prazo, o acesso, o pedido? Como é que aquilo vai estar no site? Então, são algumas regulamentações que são muito importantes de se fazer. Primeiro ponto é esse, então. Estabelecer um site, regulamentar a questão da transparência passiva, destacar uma equipe, quem vai ser o responsável dentro do consórcio por atender essas demandas que venham, seja pela internet, seja pelo SIC físico, seja para alimentar o site com as informações obrigatórias da transparência ativa. Então, assim, vai ter que ter alguém disponibilizado, alguém previsto em relação a isso. Portanto, é muito importante organizar, fazer a organização interna do consórcio, tá? Criar o site, organizar a tua equipe, fazer a triagem dessas informações, quais são. E uma novidade muito boa para vocês, em breve, no início do ano que vem, na próxima marcha, que acontece no início de abril, então todos convidadíssimos a participar, nós vamos lançar uma cartilha com todas essas informações que eu estou comentando com vocês e ali nós vamos providenciar um checklist. Vai ter um apêndice nessa cartilha com um checklist para você olhar cada um dos itens exigidos em lei, para você olhar para o teu consórcio e fazer análise. Isso eu estou cumprindo? Check. Não, isso eu não estou cumprindo, então eu preciso providenciar. Isso eu tenho no meu site. Aí vai ter algumas perguntinhas para você nesse checklist. Mas a informação, ela é clara?
Ela é fácil de acessar? Ela está disponível ali de uma forma que o cidadão está entendendo? Então, são algumas reflexões que você precisa fazer para aprimorar a transparência e o acesso à informação no teu consórcio. Bem, esse foi só um apanhado geral, nós temos ainda muitos detalhes para acompanhar com vocês. Como eu disse, essa cartilha vai ajudar muito vocês, ela vai ser, então venham para a marcha, ela vai ser disponibilizada, entregue no formato físico, mas também vai ter disponível eletronicamente, para ajudar vocês a estruturar a gestão da transparência e do acesso à informação, que é muito importante, porque se não houver isso, o consórcio pode ser responsabilizado, ele pode ter as contas desaprovadas, não ficar vedado de receber transferência voluntária e os gestores podem responder por crime de responsabilidade e improbidade administrativa. E por fim, vocês vão me perguntar, ok, Joane, mas eu assumi o consórcio agora. Veja, a lei precisava estar sendo cumprida desde 2013. A lei também estabeleceu um tempo, mas ali em meados de 2012 já era exigível. Eu assumi agora, meu consórcio não tem nada, não tem site, o que eu faço? Haja imediatamente para corrigir e estabelecer a situação, porque a omissão do gestor também é penalizada. Aquele que lá atrás não cumpriu, certamente será responsabilizado, e aquele que assume e se mantém omisso, se mantém inerte, também pode ser responsabilizado. Então, sempre é tempo de se ajustar, faça isso o quanto antes no seu consórcio. Agradeço pela participação. Até a próxima.